Olá, boa noite. Boa noite. Eduardo Cunha presta depoimento à Justiça em Brasília e rebate acusações do goleiro Lúcio Funaro sobre propinas. Em delação, marqueteiro revela esquema de Caixa 2 no PMDB do Rio. Empresas teriam financiado campanhas de Cabral, Pezão e Eduardo Paes. 32 pessoas são denunciadas por fraudar a Lei Rouanet. Elas teriam desviado dinheiro público destinado a eventos culturais. Começa nos Estados Unidos julgamento de José Maria Marim. O ex-presidente da CBF está em prisão domiciliar há 2 anos em Nova York. Após mais um massacre a tiros, Donald Trump afirma que armas não são problema. 26 pessoas foram assassinadas em uma igreja batista do Texas. O atirador se matou. A Arábia Saudita prende quase 40 suspeitos de corrupção no governo. A lista inclui 4 ministros e dezenas de ex-ministros e príncipes. O Jornal da Gazeta está no ar. Tentativa de assalto à agência dos Correios no bairro de Higienópolis, região central de São Paulo, terminou com 4 presos nesta manhã. Um deles ficou ferido em tiroteio com a polícia. Os 2 sentidos da Avenida Angélica chegaram a ser interditados. Ao menos 3 bandidos participaram da ação. Durante a troca de tiros com a polícia, um dos criminosos foi baleado. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Segundo os moradores e alguns comerciantes da região, uma pequena agência do Banco do Brasil funciona dentro desta unidade dos Correios, que fica no número 1133 da Avenida Angélica. A Marina estava no local e conta que foi surpreendida pelos bandidos logo na entrada. Quando eu cheguei na agência, tinham duas pessoas na porta, 2 homens, um mais gordo, um mais magro, o mais magro de cabelo pintado, e me mandou sentar. E, de repente, chegou uma pessoa e falou que ia embora, porque estava demorando. Ele falou assim, não, a senhora não pode sair porque era um assalto, e mostrou o revólver. Com a chegada da polícia, houve tiroteio. No tumulto, a porta de vidro na entrada da agência foi quebrada. Nenhum funcionário ou cliente foi atingido. Moradores da região contaram que em agosto deste ano, a mesma agência foi alvo de bandidos. Eu acho que ali teria que ter alguma detector de metal, alguma coisa, algum controle para entrar. Nos Estados Unidos, continuam as investigações do ataque contra uma igreja batista que matou 26 pessoas no Texas. O suspeito foi identificado como Devan Kelly, de 26 anos. Ele serviu como membro da Força Aérea Americana em uma base no Novo México até 2010, quando foi dispensado por conta de acusações de agressão contra a mulher e o filho. Testemunhas afirmaram que ele entrou na primeira igreja batista de Sutherland Springs por volta de 11h30 da manhã de ontem, com um rifle de assalto, vestido com roupas pretas, e atirou contra as pessoas. Depois do ataque, que matou vítimas com idade entre 5 e 72 anos, o atirador fugiu. Foi perseguido até o condado vizinho de Guadalupe. Ele teria então ligado para o pai durante a fuga, disse que não escaparia e se matou. Ainda não há informações oficiais sobre a motivação de Kelly, apesar desse já ser considerado o pior ataque a tiros da história do Texas. Em entrevista coletiva no Japão, o presidente afirmou que o episódio aconteceu por problema de saúde mental do atirador e não por haver um problema com porte de armas nos Estados Unidos. E os corpos dos 5 argentinos mortos no atentado de Nova York na última terça-feira chegaram hoje a Buenos Aires. Os corpos de Ariel Erlige, Diego Mendonça, Diego Henrique Angelini, Alejandro Damián Panuco e Hernan Ferrucci chegaram num voo direto dos Estados Unidos. Os 5 amigos que estavam em Nova York para comemorar os 30 anos de formatura serão levados para a cidade de Rosário, a 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires, onde serão velados e enterrados. O presidente da Argentina, Maurício Macri, que viajou ontem à noite a Nova York para uma visita oficial a essa cidade, participou hoje de uma homenagem aos argentinos. Há uma semana, o uzbek Sayfullo Saipov atropelou pedestres e ciclistas depois de invadir
construir uma ciclovia ao sul de Manhattan, próximo ao memorial do World Trade Center, com um caminhão alugado. Além dos 8 mortos, 12 pessoas ficaram feridas. Ele está preso e já foi indiciado por terrorismo. O ministro da Agricultura, Blário Maggi, é beneficiário de uma empresa nas Ilhas Caimã. As informações foram divulgadas no Brasil pelo site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues. O site é o representante brasileiro em uma investigação jornalística chamada Paradise Papers. 96 veículos de 67 países participam da apuração, que é uma iniciativa do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, organização sem fins lucrativos com sede em Washington, nos Estados Unidos. De acordo com a Paradise Papers, o ministro da Agricultura, Blário Maggi, é o beneficiário final de uma offshore localizada nas Ilhas Caimã, no Caribe, aberta em 2010. Empresas do tipo offshore são situadas em paraísos fiscais normalmente para que seus controladores escapem do pagamento de impostos em seus países de origem. A offshore na ilha caribenha é resultado de uma sociedade firmada entre uma das empresas do ministro e a gigante holandesa Louis Dreyfus. De acordo com os documentos, tudo teria começado em 2009, quando a Louis Dreyfus e a empresa de Blário Maggi, a Maggi Exportação e Importação Limitada, se uniram no mercado de grãos no Brasil. A parceria deu origem a uma sociedade registrada com o nome de Maggi LG Commodities Limitada. A empresa foi registrada na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e iniciou suas operações em 2010. Naquele ano, a sociedade abriu, de fato, uma offshore e transferiu a sede desta ramificação dos negócios para as Ilhas Caimã, chamada Maggi LGC Commodities International Limitada. A holandesa Louis Dreyfus, parceira nos negócios, faz parte de um grupo restrito de 4 multinacionais que dominam o mercado mundial de commodities agrícolas. Só o braço holandês do grupo concentra 10% de todo o fluxo de grãos do planeta. Já Blário Maggi é considerado um dos maiores produtores de soja do Brasil, título que já lhe rendeu o apelido de Rei da Soja. Ter uma offshore não é ilegal. Pelas leis brasileiras, ser o beneficiário final de uma empresa como essa significa receber parte dos rendimentos no exterior. Quando isso acontece, o brasileiro precisa obrigatoriamente declarar os valores à Receita Federal sob pena de estar cometendo crime fiscal. Mas o que chamou mesmo a atenção neste caso é o fato de aparecerem na lista de beneficiários vários parentes de Blário Maggi e nenhum nome relacionado à parte holandesa do negócio. Uma tabela divulgada pelo site Poder 360 mostra que até outubro de 2014, 15 pessoas com o sobrenome Maggi, incluindo o ministro, apareciam na documentação da offshore. Blário Maggi nega qualquer irregularidade. Por meio de seus advogados, o ministro afirmou não ter recebido nenhum valor diretamente, que é apenas um beneficiário indireto da offshore. A defesa também alega que toda a movimentação financeira foi apresentada à Receita Federal e ao Banco Central e que a offshore opera em conformidade com as leis do Brasil e das Ilhas Caimã. O que a investigação Paradise Papers tenta descobrir é por que os nomes do ministro e de seus familiares aparecem como beneficiários finais de uma empresa controlada por uma sociedade cujo um dos proprietários é o próprio Blário Maggi, no Brasil. Ele assumiu o Ministério da Agricultura em 2016, durante o governo Temer. Na época, já era senador pelo PP. De janeiro de 2003 a março de 2010, foi governador de Mato Grosso. E segundo a Paradise Papers, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também tem uma empresa offshore no exterior. De acordo com os documentos, Henrique Meirelles criou uma fundação nas Bermudas, no Caribe, chamada de Sabedoria Foundation, para gerir parte da sua herança. No mundo dos paraísos fiscais, esses empreendimentos são chamados tecnicamente de trust. O contrato deste trust foi registrado no final de 2002, a partir de uma doação de $10 mil feita por Meirelles.
A transferência de bens para uma estrutura no exterior precisa ser declarada à Receita Federal. Ao site Poder 360 do jornalista Fernando Rodrigues, Meirelles disse que o depósito de $10 mil foi declarado. Ele encaminhou ao site uma cópia do imposto de renda, que atesta que a offshore está devidamente registrada. Em nota, a assessoria do Ministério da Fazenda disse que a Sabedoria Foundation é uma estrutura filantrópica gerida de forma autônoma por um conselho curador. De acordo com a assessoria de Meirelles, a offshore foi criada com a finalidade de administrar parte da herança de Henrique Meirelles, para que, após a sua morte, os recursos sejam aplicados em atividades beneficentes no setor de educação no Brasil. O ministro não informou qual percentual será destinado à fundação. Ainda segundo a assessoria, a entidade foi constituída quando Meirelles dirigia uma organização internacional e morava nos Estados Unidos. Por isso, ela foi criada no exterior. A estrutura filantrópica está inativa e, assim, deverá permanecer até o falecimento do ministro. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central nos 2 mandatos de Lula, entre 2003 e 2010. Ao deixar o governo, atuou na iniciativa privada. Em 2012, foi presidente do Conselho de Administração do JF, controlador do frigorífico JBS Friboi, dos irmãos Batista. Ele assumiu o Ministério da Fazenda no início da gestão Temer, em maio do ano passado. Recentemente, Meirelles deu declarações de que pretende disputar a presidência da República no ano que vem pelo PSD. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou hoje 32 pessoas suspeitas de participação numa organização criminosa que desviava dinheiro público. O dinheiro era captado pela Lei Rouanet, mas ao invés de eventos culturais, os recursos custeavam festas particulares de luxo. Antônio Carlos Bellini Amorim é apontado como o chefe do esquema. Ele, a mulher Tânia Guertas e os 2 filhos, Felipe e Bruno Amorim, foram denunciados por organização criminosa, estelionato contra a União e falsidade ideológica. Todos são ligados ao grupo Bellini Cultural, usado, segundo a acusação, para fraudar projetos da Lei Rouanet e desviar 21 milhões de reais em recursos públicos, de 1998 a 2016. Ao todo, 32 pessoas foram denunciadas, entre elas executivos das empresas patrocinadoras, por associação ao crime e estelionato contra a União. Na denúncia de 167 páginas, encaminhada à Justiça, a Procuradoria pede que as empresas fiquem proibidas de fechar contratos com o poder público. A Lei Rouanet, criada em 1991, permite que empresas repassem até 4% do imposto de renda que devem ao governo para projetos culturais. Em junho do ano passado, o casal Bellini chegou a ser preso durante a Operação Boca Livre. A polícia descobriu que dinheiro público foi usado para pagar o luxuoso casamento do sócio da empresa, Felipe Bellini Amorim, na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis. Mas o projeto aprovado pelo Ministério da Cultura era de um concerto de uma orquestra numa apresentação pública. O dinheiro era desviado também por meio de serviços superfaturados e fictícios. Segundo a investigação, as empresas patrocinadoras eram comparsas na fraude e acabavam recebendo parte do imposto que deixavam de pagar, na forma de livros corporativos para distribuir aos clientes como brinde, festas privadas com artistas famosos e até dinheiro de volta. A Operação Boca Livre foi deflagrada após 4 meses de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Segundo o Ministério Público, a maioria dos acusados admite os crimes e afirma que as fraudes são comuns no mercado cultural. A Polícia Federal diz ter evitado o desvio de 58 milhões de reais em projetos fraudados que estavam em curso. Tanto o Ministério da Cultura quanto o Grupo Bellini ainda não se pronunciaram sobre as acusações. O presidente Michel Temer negou hoje que tenha ficado irritado com o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pedindo que o PSDB deixe o governo. No texto publicado ontem pelo jornal O Estado de São Paulo, FHC escreveu:
Ou o PSDB desembarca do governo na convenção de dezembro e reafirma que continuará votando pelas reformas, ou sua confusão com o PMDBismo dominante o tornará coadjuvante da briga sucessória. A informação sobre a contrariedade do presidente foi confirmada pelo Estadão com 2 interlocutores que conversaram com ele no domingo. Por meio da assessoria do Planalto, Temer disse que o presidente não fica irritado. Michel Temer negou ter atribuído às ações de FHC apenas interesses eleitorais com o objetivo de derrotar o PMDB na disputa de 2018. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o artigo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que defende o desembarque do PSDB do governo Temer. O habitat natural do PSDB sempre foi o muro. Com Michel Temer, os tucanos finalmente desceram do muro, só que de lados diferentes. Metade do partido queria a continuidade das denúncias contra Temer. A outra metade festejou o sepultamento das investigações na Câmara. De repente, Fernando Henrique Cardoso despertou. É hora de juntar as facções internas e centrar fogo nos adversários externos, disse ele, num artigo em que defendeu a saída do PSDB do governo Temer. O PSDB ensaia esse rompimento com Temer desde que explodiu a delação do grupo JBS. O desembarque viria depois das explicações de Temer. Foi adiado para depois da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a integridade do áudio com a voz do presidente. Foi protelado para depois da decisão do TSE sobre o pedido de cassação da chapa Dilma Temer. De postergação em postergação, chegou-se à desmoralização. FHC voltou à carga. Ou o PSDB desembarca do governo na convenção de dezembro próximo, ou a confusão com o PMDBismo dominante o tornará coadjuvante na briga sucessória, escreveu o FHC, adiando novamente o rompimento para o mês que vem. É como se o tucanato imitasse um sujeito brigão que diz que vai quebrar a cara do outro, mas demora tanto tempo para levantar da cadeira que compromete a seriedade da cena. FHC ainda não se deu conta, mas seu partido já virou o coadjuvante de 2018. Para retornar ao centro do palco, o PSDB precisa recuperar o discurso, o rumo e o senso de ridículo. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandor entrevista Floriano Pêssaro, secretário estadual do Desenvolvimento Social, sobre a crise política. A semana começou com temperaturas amenas aqui em São Paulo e tivemos chuviscos ao longo do dia. E esse ar mais fresquinho vai continuar nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. O destaque da previsão fica por conta das chuvas que vão atingir boa parte do país ao longo dessa semana. Para essa terça-feira, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão espalham muitas nuvens carregadas, principalmente entre o Nordeste e o Centro-Oeste do Brasil. Nessa área em azul, que pega toda a costa do Sudeste e o sul da Bahia, o dia fica bem nublado com chuva fina a qualquer hora. E olha como vai continuar fresquinho no centro-sul do país. Em Curitiba, teremos mínima de 12 e máxima de 18 graus. Em Floripa, não faz mais que 23 graus à tarde. No Rio, 26, bem diferente de Natal. Por lá, 30 graus amanhã com sol e céu azul. Para São Paulo, o tempo vai ficar dividido. Teremos tempo aberto no interior, chuvoso no norte e nublado aqui na faixa leste. Isso por causa do vento frio e úmido que sopra do oceano. No litoral, na capital e nos vales do Paraíba e do Ribeira, ainda pode chuviscar. Já no norte do estado, o sol aparece pouco e chove a qualquer hora do dia. Teremos máxima de 26 graus em Franca e de 28 graus em Barretos e em São José do Rio Preto. Em São José dos Campos, a máxima não vai passar dos 24 graus e nas cidades do litoral, dos 22 graus nessa terça-feira. Para a região metropolitana, só vai esquentar mais para o fim da semana, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 14 e máxima à tarde de 22 graus, com o tempo bem nublado por aqui. Aí na quarta-feira já pode fazer até 24 graus à tarde e o sol já volta a aparecer. E na quinta, apesar do calor de 28 graus, há previsão de chuvas a partir da tarde. Marqueteiro dá detalhes de como funcionava o esquema de Caixa 2 do PMDB no Rio de Janeiro.
Renato Pereira afirmou que políticos, entre eles o atual e o ex-governador fluminense, participaram diretamente de negociações em dinheiro e fora da contabilidade oficial para financiar campanhas entre 2010 e 2016. O marqueteiro Renato Pereira atuou nas campanhas políticas de candidatos do PMDB no Rio de Janeiro entre 2010 e 2016. Ele fechou delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O acordo ainda está em fase de homologação no Supremo Tribunal Federal e corre em segredo de justiça. Segundo reportagem do jornal O Globo, Pereira relatou em seu depoimento que Luiz Fernando Pezão, Eduardo Paes, Sérgio Cabral e o deputado federal Pedro Paulo do PMDB, que disputou a Prefeitura do Rio em 2016, participaram diretamente das negociações de pagamentos em dinheiro e fora da contabilidade oficial de suas respectivas campanhas. Pereira contou que ele e seus sócios da agência Prole Serviços de Propaganda recebiam malas ou sacolas de dinheiro pessoalmente entregues por emissários dos políticos do partido ou repassadas por representantes de empresas fornecedoras dos governos estadual e municipal, entre eles as construtoras Andrade Gutierrez e Odebrecht, além de empresas de transporte de Jacó Barata. O empresário, conhecido como Rei do Ônibus, teria bancado a maior parte da pré-campanha do governador Luiz Fernando Pezão em 2013, que custou 5 milhões de reais. Segundo o delator, o valor do marketing das campanhas era muito maior que o que foi declarado oficialmente pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral. Para citar um exemplo, Renato Pereira disse que o valor do marketing da campanha de Pezão em 2014 foi de 40 milhões de reais, mas pouco mais que a metade foi declarada ao TSE, 21,8 milhões de reais. Ainda de acordo com o jornal O Globo, o marqueteiro também revelou em seu depoimento que na última década os contratos de publicidade do governo do estado do Rio de Janeiro foram direcionados para a agência Prole Serviços de Propaganda ou para empresas sugeridas por ela. O irmão do ex-governador Sérgio Cabral, o publicitário Maurício Cabral, também tinha participação nos lucros dos contratos. Segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado, as agências do esquema receberam 229 milhões de reais desde 2008. Renato Pereira vai pagar multa pelos crimes confessados. Os outros sócios e ex-sócios da Prole não aderiram a acordos de delação e serão processados. Em nota, o governador Luiz Fernando Pezão afirma que nunca tratou de pagamento ou recebimento de recursos ilícitos com qualquer pessoa. O deputado federal Pedro Paulo, do PMDB, disse que a delação corre em segredo de justiça e que o vazamento foi criminoso. Os outros citados não se pronunciaram. Em delação, o marqueteiro Renato Pereira também citou serviços prestados à pré-campanha de Marta Suplicy à Prefeitura de São Paulo no primeiro semestre de 2015. Disse que sua contratação foi uma contrapartida da CDN Comunicações por contrato de consultoria assinado com o Ministério da Cultura durante a gestão de Marta Suplicy no ano anterior. Entre 2014 e 2017, a CDN recebeu 126 milhões do governo federal, dos quais mais de 25 milhões foram pagos pelo Ministério da Cultura. A senadora Marta Suplicy, hoje do PMDB, não se pronunciou. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Na Folha, Mônica Bergamo contou: Gilmar Mendes quer debater a influência das mídias na política. Isso agora, porque ele está apanhando. O ministro Fux já pré-julgou, diz que Lula não pode ser candidato. Luiz Fernando Veríssimo, sob que transcende o que vai além do ridículo, escreveu: o golpe contra Dilma, que não ousou dizer seu nome, foi ridículo. O Supremo Tribunal Federal teve suas recaídas no ridículo. O Gilmar Mendes é ridículo, com E. E continuou: o Congresso Nacional foi repetidamente ridículo. O Temer é cada vez mais ridículo. Se houver eleição, apesar de tudo, diz Veríssimo, será um sinal de que a nossa frágil democracia resistiu ao ridículo terminal. Há no cenário político ridícula imitação da nova direita europeia com macaquices da direita norte-americana e da brasileira de sempre. MBL, Kim e companhia e Alexandre Frota, ator pornô, ganharam espaços nas mídias. Vejamos o que são. Na eleição municipal, Celso Teixeira foi advogado do hoje vereador Fernando Holliday, do DEM de São Paulo, um dos líderes do MBL. Em vídeo, na sexta-feira, o advogado revelou: Holliday ficou com o dinheiro de campanha que teve Caixa 2.
Teixeira diz ter sido ameaçado de morte. Holliday nega tudo. Um ex-integrante já relatou. No impeachment, o MBL foi financiado por partidos e empresários. A revista Piauí contou. Hoje, integrantes do mercado financeiro financiam o MBL. Isso a nova velha direita faz. Ouçamos o que dizem. O vereador Carlos é filho de Bolsonaro. No domingo, Carlos tuitou: direitos humanos, esterco da vagabundagem. Numa imagem na internet, Bolsonaro, o pai, posa com uma camiseta. Direitos humanos, esterco da vagabundagem. Nesse assunto, os Bolsonaros são especialistas. Na campanha presidencial, óbvio, essa imagem do esterco correrá o mundo. Alexandre Frota perdeu uma causa para a ex-ministra Eleonora Menicucci. Derrotado, culpou o traseiro do juiz. Disse: o juiz, um ativista do movimento gay, não julgou com a cabeça, julgou com a reticências. Desde a campanha pelo ridículo impeachment, esses tipos são a infantaria. São vozes e ponta de lança da nova velha direita. Boa noite. A Arábia Saudita decreta prisão de quase 40 pessoas ligadas à cúpula do governo na maior ação contra a corrupção já feita no país. Foram confirmadas as prisões de 11 príncipes, 4 ministros e dezenas de ex-ministros. A ação faz parte da iniciativa do rei saudita, Salmi bin Abdul Aziz, que criou o Comitê para combater a corrupção no país. Segundo a EFE, o grupo investigará casos de corrupção e terá capacidade de decretar a prisão dos envolvidos de forma rápida. No decreto que instituiu o comitê, o rei saudita afirmou que a pátria não existirá a menos que os corruptos sejam responsabilizados. O ex-líder da Catalunha, Carles Puigdemont, consegue liberdade condicional e acusa a Espanha de violação dos princípios da democracia. Puigdemont e outros 4 ex-ministros catalães haviam se entregado às autoridades belgas no domingo, depois que a justiça espanhola emitiu uma ordem de busca e detenção. Depois de sua libertação, ele afirmou estar preocupado com os 8 membros de seu gabinete presos na Espanha, acusados de rebelião, crime contra a segurança do país e mau uso do dinheiro público. Segundo o ex-líder catalão, Madrid pune líderes eleitos democraticamente e que atenderam uma determinação do povo catalão que queria independência. O governo da Espanha manifestou o máximo respeito pela decisão da justiça belga de libertar os políticos catalães e que aguardará a decisão final sobre a execução da ordem europeia de detenção nos próximos 15 dias. Presidente Michel Temer deve enviar ainda esta semana proposta de privatização da Eletrobras ao Congresso Nacional por meio de projeto de lei, formato defendido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Nesta manhã, Temer se reuniu com ministros e foi definido que o projeto terá verba destinada ao Rio São Francisco. A privatização da empresa foi anunciada em agosto pelo governo e a estimativa de ganho aos cofres públicos é de mais de 12 bilhões de reais. E Temer vai se reunir ainda hoje com os líderes da base aliada para articular a votação da reforma da Previdência e, conforme a avaliação, propor que a votação ocorra ainda esse mês na Câmara. Hoje, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, reforçou a necessidade de reajustes para o equilíbrio da economia brasileira. Mas, diante da insegurança em relação aos votos, o governo não espera pela aprovação do projeto de Previdência na íntegra, e sim com a exclusão dos pontos mais polêmicos. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Parece assunto antigo, mas a reforma da Previdência continua no topo das prioridades da agenda do governo. É o que pode fazer mais diferença no ajuste fiscal, que é um dos pontos em aberto da política econômica da atual equipe. A inflação cedeu, dando condições para a redução nos juros básicos. A atividade está reagindo, estimulando maior oferta de emprego. As contas externas estão muito bem, com superávites recordes da balança comercial, mas as contas públicas continuam totalmente deficitárias, com o governo tendo dificuldade até para cumprir a meta de um déficit de 159 bilhões de reais neste e no próximo ano. Daí o esforço de articulação para aprovar medidas que segurem o rumo da Previdência, rombo que já no próximo governo pode comprometer até a PEC dos gastos, que limita o aumento das despesas públicas à inflação
inflação do ano anterior. Os gastos do sistema previdenciário crescem em ritmo muito superior. Se Temer não conseguir avançar com esse tema, ele deve ser retomado pelo governo eleito em 2018. Caso contrário, o desequilíbrio fiscal vai continuar jogando contra qualquer possibilidade de crescimento sustentável a longo prazo. Os déficits das contas públicas afetam a credibilidade, a atração de investimentos, a confiança dos agentes econômicos, geram pressões inflacionárias, reduzem o espaço para cortes dos juros. O governo paga mais caro para rolar a dívida e captar recursos do mercado, o que prejudica a economia em vários aspectos. Aliás, os efeitos de um fracasso agora nas negociações com o Congresso já podem segurar a retomada da economia no ano que vem, principalmente se as agências de classificação de risco reduzirem mais a nota de avaliação do país, como vem sinalizando. Paralelamente às discussões para viabilizar a reforma, o governo procura, como nós estamos vendo, garantir mais receita com as privatizações, como da Eletrobras. É importante não ter só esse objetivo, fazer caixa. As privatizações podem diminuir o tamanho do Estado, a margem para a corrupção, garantir mais investimentos, maior eficiência na gestão dos serviços, melhorando a competitividade e a produtividade do país, até pela redução de custos. Resultados que devem ser assegurados através de regras muito bem definidas e depois com uma fiscalização eficiente, não com o governo mantendo amarras na gestão via participação acionária, que é o que pode acontecer. Eu volto na quinta. Até lá. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, diz em depoimento à Justiça Federal em Brasília que não recebeu dinheiro para ficar calado, conforme afirmaram em delação os irmãos Batista, donos da JBS Friboi. Cunha também negou ter recebido R$1 milhão do doleiro Lúcio Funaro para comprar votos a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Completamente inocente. Foi assim que Eduardo Cunha se definiu durante o depoimento à Justiça Federal hoje em Brasília. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB do Rio, rebateu as acusações do antigo parceiro de negócios, Lúcio Bolonha Funaro, que assinou acordos de delação premiada e prestou depoimento na semana passada. Os dois são réus na Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato. Nessa ação, eles respondem por supostos desvios do FGTS na Caixa Econômica Federal. Eduardo Cunha negou qualquer crime, na Caixa ou em operações financeiras. Disse que Funaro, apontado como o operador do PMDB, na verdade é apenas um doleiro, não tem nada a ver com o partido. Disse que os dois eram amigos desde 2003 e que lucraram com investimentos na Bolsa de Valores a partir do cenário político. Saiu aquela denúncia do ex-assessor do Zé Disseu, Valdomiro Diniz, na época da crise do Carlinhos Cachoeira. Quando saiu aquela denúncia que ia sair, eu soube na véspera que aquela denúncia ia sair, e uma denúncia vendeu um volume grande de índice futuro. E o Lúcio vendeu, no outro dia a Bolsa despencou por causa da crise, foi a primeira crise que teve no governo do presidente Lula. A Bolsa despencou e a gente, aquele dia, fez um lucro extraordinário, só com a perspicácia de ver que aquilo ia ter repercussão no mercado. O ex-presidente da Câmara reconheceu ter apresentado os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Alves a Lúcio Funaro, além de ter pedido que ele ajudasse na campanha de Gabriel Chalita para a Prefeitura de São Paulo em 2012. Mas Cunha afirmou que não houve nada de legal nisso. Todo mundo que ele conheceu foi através de mim. Tem um grupo político no mundo que nem sabia que é Lúcio Funaro. Quem sabe quem é Lúcio Funaro? Gedel conheceu a circunstância do operador do PMDB. Nenhuma, coisa nenhuma. Ele isso aí é uma história que ele está criando para poder fazer uma delação. Segundo ele, as acusações de Funaro são ridículas. Ele negou ter recebido R$1 milhão para comprar votos e garantir o impeachment de Dilma Rousseff. O suposto repasse tinha sido relatado à Justiça por Lúcio Funaro. Cadê a mensagem que ele diz que passei pedindo dinheiro? Cadê a prova que me passou dinheiro? Nessa data do impeachment tinha 6 meses que eu não encontrava o Lúcio pessoalmente. Cunha apontou ainda que Lúcio Funaro soube com antecedência de um mandado de busca e apreensão que haveria contra o próprio doleiro em 2015 e que retirou joias e obras de arte da residência. Falou também que não se recordava de ter pedido contribuição de campanha a Michel Temer e afirmou que o amigo Funaro nunca teve acesso ao presidente. Na verdade, essa situação do Michel Temer é mais uma tentativa de ele tentar colocar, para mostrar a importância. Lúcio Funaro nunca teve acesso a Michel Temer.
Preso desde outubro do ano passado em Curitiba, Eduardo Cunha reclamou que está numa absoluta penúria financeira, que, com os bens bloqueados por causa dos processos a que responde, enfrenta dificuldades até para pagar os serviços dos advogados. E garantiu que nunca recebeu dinheiro em troca do seu silêncio. O ex-deputado referia-se à gravação feita por Joesley Batista, do grupo JBS Friboi, com o presidente Michel Temer. Na conversa, Joesley fala que está bem com Cunha e Temer responde: tem que manter isso aí. Para o Ministério Público, os irmãos Batista disseram que receberam o aval do presidente para comprar o silêncio de Eduardo Cunha. Segundo o ex-deputado, foi uma armação da Procuradoria-Geral da República para fazer Temer cair. Então, não existe essa história de dizer que eu estou em silêncio ou que eu vendi meu silêncio para não delatar. Queriam atribuir isso para atribuir um crime presente para justificar uma denúncia que pegasse o mandato do Michel Temer. Essa é que é a verdade. Isso foi uma forjada. A acusação embasou a segunda denúncia ajuizada pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra Temer. Mas a Câmara negou o prosseguimento à ação. Em depoimento à Justiça Federal, o ex-ministro do Turismo e ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, insistiu que desconhecia os 833 mil dólares depositados em nome dele na Suíça. Apesar de ter reconhecido que abriu a conta, disse que nunca a movimentou. Ele chorou durante o depoimento. Alves disse ainda que a conta serviu para contornar uma disputa familiar em torno da herança do pai dele. Preso desde junho, o ex-ministro prestou depoimento em ação que investiga um esquema de corrupção na Caixa. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o secretário estadual do Desenvolvimento Social, Floriano Pêssaro, do PSDB. Nos Estados Unidos, começou hoje o julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marinho, acusado de 7 crimes, como lavagem de dinheiro e organização criminosa. Estela, é a primeira vez na história do Brasil que um dirigente senta no banco dos réus por corrupção no futebol. José Maria Marinho chegou por volta das 10 da manhã, horário local, para o primeiro dia de julgamento na Corte de Nova York. Ele é réu no processo que engloba outras 42 pessoas no chamado caso FIFA. Entre eles, Juan Manuel, ex-presidente da Conmebol, e Manuel Burga, ex-presidente da Confederação Peruana. Os 3 estão presos em Nova York e compareceram hoje à sede da Justiça para o início do julgamento, que deve durar pelo menos 1 semana e meia. Eles alegam inocência no processo e não colaboraram com a justiça americana. Marinho é acusado de 7 crimes, entre fraudes, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. Na saída da corte, o Cartola enfrentou protestos de 2 brasileiros de férias nos Estados Unidos. Eles exibiam faixas pedindo fim da corrupção no futebol brasileiro e cadeia para os cartolas. Além dos 3 dirigentes presos nos Estados Unidos, o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e o ex-cartola Ricardo Teixeira também são réus no caso FIFA em Nova York. Eles estão no Brasil e, se viajarem para o exterior, serão presos. Os 2 devem ser julgados à revelia pela Justiça norte-americana. O caso FIFA foi deflagrado pela Justiça norte-americana em 2015, na maior investigação sobre corrupção da história do futebol, conduzida pelo FBI. Marinho, que está em prisão domiciliar em Nova York, foi detido em Zurique, na Suíça, em maio de 2015. O Corinthians levou a melhor no clássico contra o Palmeiras em Itaquera e está cada vez mais perto do título do Brasileirão, né, Celso? Foi um jogo à altura das expectativas. Muitos gols, tensão e casa cheia. Não faltaram também reclamações em relação à arbitragem. Mas, de fato, o Corinthians está cada vez mais perto do título depois da bela vitória sobre o Palmeiras. Veja os gols do derby. O Corinthians saiu na frente com esse gol de Romero, que causou polêmica pela posição irregular do jogador. O Timão ainda ampliou com Balbuena, de peito. O Palmeiras diminuiu com o colombiano Mina, também pelo alto. Mas o juiz viu pênalti nesse lance. Na cobrança, o atacante Jô cobrou com perfeição e fez o dele. 3-1. O Palmeiras ainda diminuiu com Moisés, mas o placar ficou nisso mesmo. Corinthians 3, Palmeiras 2, placar final.
No segundo tempo voltamos fortes, os jogadores foram muito guerreiros, procurando empatar o jogo. A gente com a ideia de acertarmos alguma coisa que a gente viu no intervalo e não desorganizar. A gente conseguiu fazer isso, conseguimos diminuir a vantagem, mas infelizmente não conseguimos fazer o terceiro gol. Matematicamente, a gente tem que trabalhar com 5 vitórias. São 5 jogos, mas vamos pensar na próxima partida, que vai ser muito importante. Ir lá para Curitiba e fazer um jogo bem inteligente. É hora de a gente continuar falando de jogo a jogo e não ficar projetando muito números nesse momento. Celso, já dá para ver o campeão aí? Ah, sim, sem dúvida. O Corinthians tem ótimas chances, grandes possibilidades. Para mim, já é o campeão. O Carlinhos falou em 5 vitórias, mas, na verdade, nem são necessárias 5 vitórias. Se o Corinthians vencer 4 dos próximos 6 jogos, independentemente de qualquer outro resultado, o Corinthians será campeão. Mas talvez nem precise disso, considerando que é muito complicado. Para Santos vencer todos os jogos, Palmeiras vencer todos os jogos. Agora, teve briga ali do Felipe Melo, né? No intervalo, um desentendimento com o Cleison, e talvez isso seja analisado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça Esportiva e ocorra alguma punição. Precisa aguardar. Nos outros jogos do campeonato, o São Paulo venceu a terceira seguida e o Santos chegou à vice-liderança da competição. O Santos tem 56 pontos, 6 a menos que o líder Corinthians, que tem 62 e lidera a competição. Uma vitória sábado, o São Paulo alcançou a 9ª colocação com 43 pontos e a torcida já sonha em beliscar uma vaga na Libertadores o ano que vem. Veja os outros gols da rodada. No sábado, o São Paulo bateu o Atlético Goianiense com esse gol de peito de Hernanes. Esta foi a terceira vitória seguida do time de Dorival Júnior. 1-0 São Paulo, placar final. O Santos abriu o placar na Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro com esse gol de Arthur Gomes. O time mineiro empatou com o atacante Fred de cabeça, 1-1. O Peixe ampliou com David Braz, também de cabeça e no ângulo, sem chance de defesa para o goleiro. O terceiro dos donos da casa também foi em uma cabeçada certeira de Ricardo Oliveira, fechando o placar, Santos 3, Atlético Mineiro 1. Jogando em casa, o Botafogo saiu na frente do Fluminense com Marcos Vinícius logo no primeiro minuto de jogo. Aos 16 da segunda etapa, Marcos Júnior deixou tudo igual. E já aos 42, Matheus Alessandro decretou a virada para o Flu, final 2-1. No Mineirão, a Arrascaeta se livrou da marcação e bateu com categoria para fazer o único gol da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Paranaense, 1-0, placar final. Em Porto Alegre, o Flamengo até saiu na frente do Grêmio, com Everton Ribeiro de cabeça. Mas em apenas 2 minutos, o atacante Everton marcou 2 vezes e virou o placar para os donos da casa, 2-1. Aos 36, Luan apareceu livre para empurrar para o gol e dar números finais ao jogo, 3-1 Grêmio. Na Fonte Nova, o Bahia venceu a Ponte Preta por 2-0 e se afastou da briga contra o rebaixamento. Edgar Júnior e Mendonça marcaram os gols da partida. Com a derrota, a Ponte permanece no Z4, na 18ª posição. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você. Com você, Gabriel. Veja a seguir, Maria Lídia Flandoli entrevista Floriano Pêsaro, secretário estadual do Desenvolvimento Social, sobre a crise política e o PSDB. Até já. Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver esse limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não. App. Bradesco, pra frente. Você começa a repor cálcio a partir dos 40 anos. Mas com o tempo, percebe que tomou o cálcio errado. E aí, surgem os problemas com a osteoporose. Por isso, você não pode abrir mão de um cálcio certo. Calcitran. Em Calcitran, você pode confiar. Milhares de mulheres já se beneficiaram com o Calcitran. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida, Calcitran MDK. Calcitran, o cálcio certo, para não se arrepender depois. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou.
Bem-vindo ao mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado? Uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Todo dia é dia de falar de esporte. Ih, agora vai, hein? Quero ver. É uma zona, um negócio esculhambado. Não dá. Acabou o campeonato, não tem conversa. O dirigente vai colocar a cabeça deles numa bandeja e oferecer. Essa que é a grande verdade. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 18h. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a hora da tomada de decisões no PSDB. O Jornal da Gazeta recebe o sociólogo Floriano Pêssaro, deputado federal licenciado, secretário estadual do Desenvolvimento Social em São Paulo e pré-candidato do PSDB ao governo paulista. Eu agradeço sua presença. E é muito oportuna a sua vinda hoje aqui, porque Floriano Pêssaro é um tucano de muito tempo. Há 28 anos está no PSDB. E eu quero falar exatamente, começar falando sobre o seu partido, a partir do artigo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que está dando muito o que falar. Aquele artigo publicado no Estadão, ele afirmou que o PSDB deve passar a limpo o passado recente, deve aprofundar o meia-culpa, pacificar as alas divergentes e decidir sobre o futuro. E nessa decisão sobre o futuro, Fernando Henrique ali é claro, a decisão se continua coadjuvante do governo Temer ou se sai do governo já, mesmo apoiando as reformas. Esse pensamento do Fernando Henrique ressoa no PSDB? Não tenha dúvida, aliás, foi um momento de toda a discussão que nós tivemos ao longo desses últimos dias após o artigo, porque é um artigo que, na minha opinião, tem antecipa o futuro na medida em que diz, olha, é preciso união. Esse é um ponto importante. O PSDB precisa estar unido para fazer com que Geraldo Alckmin seja, de fato, nosso candidato e ganhe as eleições em 2018 para a presidência da República. Acho que esse é o primeiro sinal do presidente Fernando Henrique. O segundo é em relação ao governo Temer. Como fazer um desembarque do governo que, na verdade, seja algo pactuado, né? Negociado no sentido de não fechar portas para que o PMDB possa ser, em 2018, um aliado também nessa jornada, né? Um aliado importante nessa jornada rumo a 2019, com o Geraldo Alckmin. E qual seria a saída? Como deixar o governo Temer sem melindrar
o PMDB? Da forma como nós entramos para dar sustentação às reformas econômicas necessárias, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e outras que pudessem e que podem ainda serem necessárias do ponto de vista fiscal e econômico para a retomada do emprego e do trabalho. É isso que quer o PSDB. E nós estamos ajudando, especialmente no campo da política e no campo das relações exteriores, mais comércio para o Brasil, mais relações exteriores e Ministério das Cidades, na questão de infraestrutura urbana. É preciso que a gente, num determinado momento, possa avançar apoiando o governo no local, digamos, mais apropriado, que é o Congresso Nacional, as reformas necessárias, as reformas econômicas e políticas. Bom, agora, secretário, antes de trazermos aqui para São Paulo, ainda em relação ao nome do PSDB para a presidência da República. Havia um momento em que não se falava tanto, mas nos últimos tempos parece que o nome de Geraldo Alckmin para ser o candidato do PSDB vem adquirindo uma densidade, não só São Paulo, mas em outros estados, através de outras lideranças tucanas. Então, o que existe de divergência no PSDB não está sendo a questão do candidato à presidência, mas sim lá a presidência do partido, uma questão de administração interna. Sem dúvida. Já podemos dar como certo que Geraldo Alckmin é o candidato do PSDB? Eu acho que nós estamos construindo isso e o governador Alckmin construiu isso ao longo da sua história, uma história de probidade, uma história de responsabilidade e de ter governado o maior estado da federação 4 vezes, eleito e reeleito. E mais do que isso, não é, Maria Lídia? A forma como se encontra o estado de São Paulo hoje, um estado que está equilibrado fiscalmente, o estado que tem a melhor educação do Brasil, a melhor segurança pública do Brasil. Nós estamos vendo recentemente os indicadores de violência. São Paulo é melhor do que o segundo estado da federação, mais que o dobro. Quer dizer, São Paulo tem os melhores indicadores de segurança pública, inclusive na capital, além da infraestrutura, de tudo que foi construído ao longo desses 24 anos com o governador Alckmin à frente do estado 4 vezes. Então, eu acho que esse é o que credencia e ele se transformou num porto seguro, né, de um homem probo, de um homem digno, de um homem que está realmente disposto a voltar a colocar o Brasil nos trilhos. Bom, trazendo para São Paulo, o seu nome é um nome que já aparece como credenciado a ser candidato ao governo do estado. Luiz Felipe Dávila já também se credenciou e parece que está firme, diz que vai até o fim, aí postulando essa possibilidade. Floriano Pêsaro quer ser o governador de São Paulo? Eu quero ser o governador de São Paulo e, mais do que isso, me considero absolutamente preparado para governar o estado de São Paulo. São 28 anos, 21 anos como servidor público, 28 anos no PSDB. Eu sou da cepa do presidente Fernando Henrique, foi de lá, né, forjado pelo presidente Fernando Henrique, construído na história do primeiro e do segundo governo do presidente Fernando Henrique, como auxiliar direto do ministro Paulo Renato da Educação, criando o Bolsa Escola, criando o FIES, o financiamento estudantil. Depois, com o então prefeito José Serra, fui seu secretário de Desenvolvimento Social. Depois, com o governador Geraldo Alckmin, 2 vezes secretário. Então, o conhecimento da área pública, como gestor público, e do conhecimento do Estado de São Paulo, pouca gente no meu partido tem. Bom, mas tem o Serra, por exemplo. Estão dizendo que ele está de olho na cadeira de Alckmin. Isso é um fato dentro do partido? Não tenho dúvida que o Serra será sempre um grande nome no PSDB. É uma referência nossa, um grande político que atuou em grandes áreas da administração. Ministro, governador, prefeito, sempre muito bem avaliado. O Serra é um grande nome. Mas o que eu vejo nesse momento, Maria Lídia, é a oportunidade de uma nova geração que se forma aí de gestores públicos, de agentes públicos, inclusive no PSDB. Então, o que eu sinto nas ruas é uma demanda, não só pela questão da novidade, não a novidade pela novidade, mas alguém que seja novo e com experiência na política, especialmente na administração pública. Bom, eu vejo que tudo isso ainda passa por uma série de momentos que vão definir, né, o quadro e a tomada de decisões. Espero que o secretário volte aqui
para nós prosseguirmos essa conversa política em novo momento, avaliando as variáveis da hora. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, contem comigo. Gabriel. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Eu volto às 10 horas. Te espero, hein? Até lá. Jornal da Gazeta.